Bem-vindos à sétima aula da disciplina de Tópicos Especiais 2 do quarto módulo do curso técnico de informática. Nessa aula, nós trataremos um assunto bastante interessante, né, em qualquer linguagem de programação, denominado funções. Funções permite que possamos criar códigos modularizados, né, e códigos que estão alinhados com os padrões de engenharia de software. Bom, a palavra reservada em Python que permite definir uma função é a palavra def. Bom, a palavra def deve ser seguida do nome da função e da lista de parâmetros formais que modelam as entradas da função. As instruções que formam o corpo da função devem estar ligeiramente alinhadas, né, ou indentadas, ou recuadas em relação à cláusula def. Bom, a forma geral da definição de uma função, a gente utiliza a palavra def, o nome da função, a lista de parâmetros de entradas e o corpo da função. Podemos criar, como um primeiro exemplo, uma função que gere, né, sequência de Fibonacci até um determinado valor estipulado. Bom, nesse código nós estamos apresentando uma primeira função denominada fib, simbolizando a sequência de Fibonacci. Bom, então o def fib, eu só tenho um parâmetro de entrada, que é n, onde n vai limitar, né, a sequência de Fibonacci até um determinado valor. Tá? Então, enquanto b for menor que n, eu vou ficar imprimindo, né, os elementos da sequência de Fibonacci. Bom, essa função ela tem um propósito bem definido. Para cada n de entrada, eu vou imprimir a sequência de Fibonacci, né, menor do que n. Tá? Então, para utilizar essa função fib, né, eu estou fazendo uma chamada. Né? Nesse primeiro momento, eu defini o corpo da função fib, e nessa linha especificamente eu estou fazendo uma chamada à função de cima, a todo esse código. Então eu estou executando esse código e no substituição a n eu estou usando o valor 500. Então 500 será passado para n e eu vou executar esse código aqui com n igual a 500. Então, eu vou exibir todos os números menores, ou da sequência de Fibonacci, menores do que 500. Como em outras linguagens, né, uma função que não tem a cláusula return, né, é considerado como sendo um procedimento. Bom, nós temos essas duas possibilidades. Então, se uma função não retorna valor, ela deve realizar uma ação em si, né, dentro do seu corpo. Uma ação que nós estamos efetivando, realizando, é de mostrar a sequência de Fibonacci. Bom, nesse segundo exemplo, nesse próximo exemplo, né, nesse nono exemplo, segundo exemplo da aula, nós apresentamos, né, uma função, né, que retorna o enésimo termo da sequência de Fibonacci para uma determinada entrada. Então, para um n de entrada, eu vou retornar na cláusula return, né, um valor compatível com o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Bom, e para tal eu estou usando uma estrutura de repetição for, né, em n, e estou caminhando na sequência de Fibonacci, estou retornando, né, o valor da variável alce, que corresponde ao enésimo termo da sequência de Fibonacci. Na sequência, eu estou fazendo uma chamada da função fib para o valor 10 e estou imprimindo o décimo termo da sequência de Fibonacci. Outros exemplos de funções: nós temos um exemplo de uma função Q4, onde eu tenho 3 parâmetros de entrada. Então, se o resto da divisão do primeiro parâmetro pelo segundo, de A por B, for igual a 0, né,
Ou seja, se A for múltiplo de B, eu vou retornar A mais B mais C. Se não, eu vou retornar A mais B menos C. Então, para essa chamada aqui, dessa função, eu estou passando 4 para A, passando 2 para B, estou passando 3 para C. Bom, verifico o resto da divisão de A por B, de 4 por 2 é a zero. Então, eu vou retornar A mais B mais C. Então, a soma desses três parâmetros de entrada, ou desses três valores, vai ser 9, como é mostrado na execução. Um outro exemplo, nós estamos criando duas funções, né, que duas funções relacionadas, né, e eu estou fazendo uma chamada da segunda função, onde a segunda função ela utiliza a primeira, a função denominada alce. Bom, então nós estamos definindo o alce com duas entradas, A e B. Bom, se esse A for múltiplo de B, retorna A mais B, se não, retorna A menos B. Bom, a função que é 7, ela tem duas entradas, eu estou chamando a função anterior, passando A mais B e passando 2. Bom, então nesse comando principal eu estou imprimindo uma chamada a função fun7 e passando 4 e 5. O que acontecerá? Então eu executarei a função chamada, passando 4 para A e 5 para B. Bom, nessa função eu estou chamando a função alce, passando A mais B para A e passando 2 para B. Então eu estou fazendo uma chamada alce, passando o valor 9 para A e 2 para B. Bom, como 9 não é múltiplo de 2, o resto da divisão de 9 por 2 não é zero, então eu vou retornar A menos B. Bom, 9 menos 2 dá 7, então eu estou retornando 7, eu estou retornando 7, o programa principal imprime 7. Bom, enfim, você pode fazer, né, realizar várias ações utilizando o conceito de função. Eu espero que vocês possam utilizar a função para criar soluções, né, de forma segmentadas e que vocês tenham um bom êxito com esse assunto, nesse assunto.